Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Quadro Livre. Então, a aula de hoje é sobre elementos e fatores climáticos. Porém, antes de começar a assistir a aula, já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho para você sempre ficar sabendo dos novos vídeos que nós vamos lançar aqui. Beleza então? Não se esqueça, siga lá nas redes sociais, Prof. Rafael Barreto e Quadro.livre, para você também ficar sempre atento às coisas que a gente está postando, os conteúdos sobre geografia e outras matérias que nós vamos postar. Tá beleza? Vamos lá. Elementos e fatores climáticos é um conteúdo bastante comum nas provas de vestibulares e um conteúdo muito estudado na escola. Porém, primeira coisa de falar de fatores e elementos climáticos é entender o que é clima. E uma diferença que nós temos que fazer e estabelecer é qual a diferença entre tempo atmosférico e clima. O tempo atmosférico é a condição momentânea da atmosfera. Beleza? Ou seja, se estiver ensolarado, é uma condição do tempo, pode mudar a qualquer momento. Se estiver chovendo, é uma condição do tempo. Tranquilo isso? Já quando nós falamos de uma condição climática, nós estamos falando de uma condição, um estado predominante da atmosfera de um determinado lugar. O que acontece? Se eu pegar, por exemplo, o clima de uma determinada região é tropical, predomina então ali as características de ser um clima quente e úmido. Tranquilo isso? Molezinha. Porém, nós vamos estudar os fatores e elementos climáticos, ou seja, do clima. Vamos entender primeiro o que são os elementos. Quando eu falo de elementos, eu estou falando daquilo que compõe alguma coisa. Se compõe alguma coisa, faz parte dela. Entenda o seguinte, se eu estou falando de algo que faz parte, normalmente são coisas que você percebe. Se você chega num lugar, por exemplo, que você nunca foi, a primeira impressão que você tem do lugar é a temperatura. Certo? É o primeiro elemento que você percebe na condição atmosférica de um determinado lugar. Então você vai determinar se está quente ou se está frio. Outra condição também bem comum é a umidade. Locais mais próximos do mar você vai perceber que são locais mais úmidos, certo? Locais mais no interior são lugares mais secos. Então também você consegue perceber, no clima do lugar. Outra coisa que também podemos determinar como um elemento, algo que compõe o clima, é a pressão. Normalmente ela é determinada pela variação de altitude. Nós vamos explicar isso melhor. Importante deixar um asterisco aqui. A pressão, além de ser um elemento, também pode atuar como um fator. Peraí, professor, mas e o que vão ser os fatores? Os fatores, pessoal, vão ser aqueles fenômenos ou características naturais que modificam o clima ou influenciam as características climáticas. Tudo bem? O que nós vamos entender? O primeiro deles é a latitude. A latitude, como nós já estudamos em alguns vídeos anteriores, quem não viu, vai lá e dá uma olhadinha, certo? É uma medida angular que varia de 0 na linha do Equador até 90 graus nos polos, tanto norte quanto sul. Quanto mais próximo da linha do Equador, a radiação ela vai chegar de forma mais perpendicular à Terra, podendo ter mais intensidade da radiação, certo? Logo, os locais com menor latitude vai ser mais quente, vão apresentar temperaturas mais elevadas. E já nas regiões mais afastadas, aonde a radiação pega tangencialmente a esfera terrestre, o que acontece? A temperatura vai ser mais baixa. Tranquilo? Estabelecemos uma relação bem legal aqui, que é qual? Quanto maior a latitude, menor a temperatura. Quanto menor a latitude, maior a temperatura. Tranquilo isso? Primeiro fator interessante. Vamos continuar. Número 2, a altitude. A altitude é um fator que interfere diretamente na pressão atmosférica. Também temos que determinar aqui condição do relevo. O que isso quer dizer? A altitude é a distância vertical em relação ao nível do mar. Quanto mais elevado você estiver, quanto mais acima do nível do mar você estiver, menor é a camada de ar sobre aquele local. Logo, a pressão vai ser menor. Normalmente as pessoas se confundem, achando que quando você vai para um lugar mais alto, acontece de você,
está aumentando a pressão, porque você sente pressão no ouvido e tal, mas não é bem assim, tá ok? Na realidade a pressão está diminuindo. E por que eu sinto pressão no ouvido? Porque a pressão interna do organismo está entrando em equilíbrio com a pressão do meio que está mudando. Show? O que a gente entende? Quanto mais acima do nível do mar, menor é a pressão. Ou seja, quanto maior a altitude, menor a pressão. Quanto menor a altitude aqui, ó, quanto mais próximo do nível do mar, maior a pressão. Podemos dizer que são grandezas inversamente proporcionais, tudo bem? Quanto maior a altitude, menor a pressão. Quanto menor a altitude, maior a pressão. Tranquilo isso? Beleza. Lembra que eu falei que a pressão também age como um fator? Então, locais com maior pressão tendem a apresentar temperaturas mais elevadas. Locais com menor pressão apresentam temperaturas mais baixas. Dúvidas, pessoal? Sem problema. Tá com dúvida? Vai lá na descrição do vídeo, escreve sua dúvida. Professor, não entendi. Tá ok? E faz sua pergunta que eu vou responder todas com bastante calma. Tranquilo? Podemos continuar? Vamos lá. Terceiro fator, terceiro e quarto. Nós vamos trabalhar dois ao mesmo tempo. Maritimidade e continentalidade. Os locais do continente, as cidades, elas estão próximas ou mais afastadas em relação ao mar. Essa proximidade ou afastamento do mar vai determinar a influência desses dois fenômenos, certo? A maritimidade proporciona maior umidade ao local, enquanto a continentalidade proporciona uma condição de mais seca ao local. Ou seja, cidades como, por exemplo, a cidade A aqui, que eu posso citar como exemplo Salvador, Recife, Rio de Janeiro, Natal, todas estão no litoral. Todas elas têm influência da grande evaporação da água do oceano, tornando a atmosfera mais úmida. Então essas cidades, elas apresentam um nível de umidade maior. Show? Em compensação, cidades mais afastadas, né, do litoral, bem dentro do continente, como por exemplo Brasília e Goiânia, que estão bem no centro do nosso país, estão bem afastadas do oceano. Logo, não tem grande influência da maritimidade, tem basicamente influência da continentalidade. São lugares extremamente secos. Show? Belezinha. Então, eu tenho uma relação da maritimidade com a umidade. Uma coisa legal de se falar é que a umidade interfere diretamente na temperatura. Como assim, professor? Lembrem-se, a umidade determina uma coisa chamada amplitude térmica. O que isso quer dizer? Quanto mais úmido é o lugar, menor é a diferença entre a temperatura máxima e mínima. Vamos dar um exemplo. Se eu pego um lugar muito úmido como a Amazônia, região amazônica é um lugar muito úmido. Durante o dia a temperatura é muito alta. Só que como a atmosfera é muito úmida, durante a noite que não tem radiação, continua uma temperatura muito elevada devido à umidade da atmosfera que consegue manter e reter o calor durante a noite. Tranquilo? Locais secos, como por exemplo um deserto, já não. O que acontece no deserto? Durante o dia é muito quente. Porém, durante a noite, como não tem umidade, não vai reter calor. Logo, se não retém calor, a temperatura cai consideravelmente. Ou seja, a diferença entre a temperatura máxima e mínima no deserto vai ser muito maior. Tranquilo? Continuando. Então, o quarto fator são as correntes marítimas. Essas correntes, obviamente, professor, corrente marítima é oceano. O que isso tem a ver com o clima? Bem, tenho dois tipos de corrente. Eu tenho as quentes e as frias. As correntes quentes são originadas na região equatorial, ok? Já as correntes frias, originadas nas regiões polares. Pensa da seguinte maneira. Quando uma corrente quente passa no litoral de um país, como eu coloquei aqui um país 1, a água do oceano já está em uma temperatura mais elevada. Logo, a evaporação vai ser mais fácil. Logo, eu vou evaporar mais água. Se evapora mais água, chove mais no continente. Beleza? Característica desse litoral aqui vai ser a formação, por exemplo, de floresta tropical. Caso da Mata Atlântica aqui no Brasil. Certo? Em compensação, locais aonde passa uma corrente fria dificulta a evaporação devido à temperatura mais baixa da água do oceano.
Se tem temperatura mais baixa, logo vai acontecer o quê? Vai evaporar menos água ou não vai evaporar. E se não evapora a água, aqui não tem chuva ou menos chuva. Pode acontecer de iniciar um processo de desertificação. Show? Beleza. Então essas duas condições são muito importantes para as correntes marítimas. Tá ok? Beleza. Para terminarmos, vamos falar das massas de ar. As massas de ar, eu tenho mais especificamente algumas características. Elas são determinadas pela nomenclatura da massa de ar. Se eu pegar, por exemplo, uma nomenclatura de massa de ar bastante comum, por exemplo, M, T, A. O que isso significa? Massa, M de massa, T de tropical e o A de atlântica. Uma massa tropical atlântica, ela vai ser quente, por ser tropical, e úmida, porque ela é atlântica. Atlântica, característica de um oceano, logo ela é marítima, úmida. Professor, então eu tenho essas características de uma massa? Sim, as massas elas vão ter essas características. Então, uma massa equatorial e tropical sempre vão ser quentes. Massa polar, fria. Continental, seca, e marítima, representada pelas letras iniciais dos oceanos, I de Índico, A de Atlântico e P de Pacífico, vão ser massas úmidas. Porém, tem uma exceção aqui no Brasil, que é a MEC. Por que a MEC? A massa equatorial continental no Brasil, ela surge sobre a floresta amazônica. Como a floresta amazônica libera um grande volume de água pelo fenômeno da evapotranspiração, evaporação da água das plantas, acaba tornando a atmosfera da região extremamente úmida. E se ela é extremamente úmida, essa massa, mesmo sendo continental, ela vai ser úmida. Vai ser uma exceção à regra. Professor, e como que essas massas se movimentam? Normalmente elas se movimentam de acordo com a variação de pressão. Sempre de locais de alta pressão para locais de baixa pressão, de AP para BP. Se você pensar, professor, no mundo tem pontos específicos de alta e baixa? Tem. Por isso a gente fala de circulação global das massas. O que acontece? Os polos são locais de alta pressão, os círculos polares, né, são locais de baixa, os trópicos, tanto de Câncer quanto de Capricórnio, são locais de alta pressão e a linha do Equador é de baixa pressão. Podemos explicar então aí uma coisa bem interessante, que é o quê? Os ventos alísios, que é um deslocamento de ar que ocorre dos trópicos em direção à linha do Equador. Isso faz com que ocorra, por exemplo, o fenômeno do El Niño, que está diretamente ligado ao fenômeno dos ventos alísios. Tranquilo, pessoal? Olha só, espero que vocês tenham gostado. Curte aí, deixa o like, que ajuda bastante o canal e, mais importante do que isso, compartilha, manda para os seus colegas, aquela galera que está estudando, está em ritmo de vestibular, para que todo mundo possa ter acesso aqui. Em breve nós teremos mais novidades no canal. Valeu, forte abraço, bons estudos!